tarde, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos que amam a palavra de Deus, a todos que necessitam da palavra de Deus, cujo propósito nessa tarde é alcançar ao pecador, a tirar você de todo conflito religioso, e isto só é possível mediante o Evangelho de Cristo. Como havia falado no outro vídeo, estou aqui neste instante para lhe trazer uma mensagem que é o pilar central do Evangelho de Cristo, que é a própria mensagem da cruz. Mas, já de antemão, reforço neste instante o pedido que eu já havia feito no outro vídeo. Dê o seu like, o seu joinha, ative o sininho de notificações, inscreva-se neste canal, porque assim você estará ajudando o avanço do reino de Deus na Terra. Então eu não vou me preocupar muito se errar em palavras ou qualquer coisa. O importante é que você entenda de fato a mensagem da cruz de Cristo. Numa outra ocasião, estarei retomando o estudo sobre o livro do Evangelho de João. Mas, como havia prometido, interrompi para trazer este estudo sobre a mensagem da cruz. Peço que você preste atenção, reflita sobre cada versículo que estarei esboçando aqui nesta tarde. Amém? E assim, sem mais delongas, por favor, quero que você medite, principalmente no que diz a palavra da cruz, referente ao livro, a carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que corrobora exatamente com o que diz também Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tem como título, então, este pequeno estudo, mas de extrema importância, o seguinte título: creia na mensagem da cruz. Creia. Eu sei que eu estou entrando em contato com milhares de irmãos em Cristo que já servem ao Senhor há muitos anos. Mas, a exemplo de minha própria parte, não nos foi apresentado o verdadeiro Evangelho de Cristo como ele é, na maioria dos lugares onde passei. Há uma visão muito limitada do que diz o Evangelho de Cristo, do que nos ensinou o Senhor Jesus, os apóstolos. Creio que você, como a exemplo da minha própria parte, vive aflito e angustiado por tantas coisas e por não refletir como deveria refletir sobre tudo o que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Quero de antemão o objetivo enfatizar que a vitória de Cristo Jesus na cruz foi completa e perfeita e excelsa e soberana e eterna. Não faltou nada para fazer. Tudo o Senhor Jesus Cristo fez por nós. O nosso trabalho, então, como objetivo, é crer na mensagem do Evangelho. E quem crê no Evangelho, estuda sobre o Evangelho, ouve o Evangelho, guarda o Evangelho, defende o Evangelho de Cristo. Então, falando sobre este objetivo, rapidamente, o que é a palavra da cruz? Logo então, vem a resposta: é a destruição do poder do pecado por Cristo na cruz. É a total destruição e aniquilação do pecado, do poder do pecado e do poder de Satanás na cruz.
Preste atenção o que diz o seguinte texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. Mas começando em Colossenses, capítulo 2, versículo 13, que nos diz: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Preste atenção neste seguinte versículo. Ele já nos coloca na nossa real condição que nos encontrávamos antes da cruz, antes do conhecimento do Evangelho de Cristo. Porque hoje o mundo ele é antropocêntrico. O que é isso? É o homem no centro de todas as coisas. A figura mais importante do mundo seria o homem. O homem escolhe, o homem manda, o homem faz, o homem compra, o homem vende, o homem modifica, transfere, faz tudo. O homem é o centro de todas as coisas. Segundo a mente carnal, a mente que não teve um encontro com Cristo Jesus, a pessoa que não teve, cuja sociedade ela é toda antropocêntrica. O que importa é o desejo, a alegria do homem, que eu quero dizer a respeito disso. O Evangelho nos revela que nós estávamos destituídos da glória de Deus. E todos estávamos destituídos da glória de Deus, não é isso? O que diz Romanos, capítulo 3, versículo 23. A palavra de Deus nos revela que nós estávamos condenados por causa do pecado. Estávamos sentenciados à morte física e espiritual por causa do pecado. Principalmente a morte mais importante, ao qual nós estávamos condenados, a morte espiritual. Entenda o que eu estou dizendo. Se você realmente ama o Evangelho de Cristo, sente o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida, concernente ao pecado, a estar livre do império do pecado, das trevas, então é necessário que você entenda primeiro qual a sua situação diante de Deus. Ou é a situação agora ou já foi. Se você é salvo e remido no sangue de Cristo, teve um encontro com Cristo, é diferente. Porém, se você realmente tem vontade de alcançar a vida eterna, ou de ser alcançado, melhor dizendo, por Cristo Jesus para a vida eterna, é necessário então que você entenda, como disse o início deste versículo de Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Pegue sua Bíblia em casa, por favor, confira o que eu estou dizendo. Sendo você pertencente a uma religião ou não, dificilmente não terá uma Bíblia aí na sua casa. Por favor, confira os textos bíblicos. E quando vós estáveis o quê? Mortos. A Bíblia nos revela que nós estávamos mortos. Mas mortos fisicamente? Não. Mortos espiritualmente. Que é a pior morte de todas. Uma pergunta então nos vem à mente. Se nós estávamos mortos, leva-nos o seguinte pensamento. Morto responde? Morto escolhe? Morto anda? Morto fala? Claro que não. Ele está morto. Concernente à vida espiritual. Então, espiritualmente, como o pecador irá escolher a Deus se espiritualmente ele está morto? Porque o Evangelho ele é revelado pelo próprio Cristo. A ação de salvar é do Espírito Santo. Eu quero que você me reflita, me entenda bem nesta questão. Todos nós estávamos mortos. Se nós estávamos mortos, logo então nos leva ao pensamento do que diz o apóstolo Paulo também. Aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Estávamos condenados ao inferno, à perdição eterna, melhor dizendo, como diz Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, essa morrerá. Por isto que a lei ganhava força contra nós. A lei ela só podia apontar
para o nosso destino. Ezequiel nos fala então a respeito disso. O nosso destino era a morte, o nosso destino era a perdição eterna. Então nos leva aqui a pensar uma coisa, a refletir sobre a nossa condição, que sem Cristo nós não somos nada. A salvação não depende de nós, a salvação depende de Cristo. Na época da lei não, dependia de nós, do que nós fizéssemos, do nosso esforço, do nosso mérito. Só que na graça de Jesus não, a salvação, a vida eterna, tudo está nas mãos de Cristo. Então quero dizer aqui para você, meu amigo, meu irmão, relembrando também o que diz Miqueias, capítulo 7, versículo 19. O que aconteceria com o pecado na vinda do Messias? Miqueias 7,19, como diz, responde: tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Meu Deus, fala para mim, quem é que pode mergulhar nas profundezas do mar e reaver os seus pecados? Mesmo você estando morto, Ele revela a sua salvação, o que Ele fez por nós, mediante o seu Espírito. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não vem de nós. O arrependimento, quem gera é Ele. É Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra, é Ele que nos ressuscita. Entendendo então qual era a nossa real condição, agora nós entendemos também que todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Por quem? Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, todos os nossos pecados foram de uma só vez lançados no mar do esquecimento. Esta profecia se cumpriu logicamente em Cristo Jesus e na sua missão lá na cruz. Quando o poder do pecado foi desfeito e como foi aniquilado por Cristo? De que maneira, irmãos? De que maneira? Efésios capítulo 2, versículo 16 nos diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, desfazendo todas as inimizades. De novo, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Irmãos, olha o que diz Efésios 2,16, que eu acabei de citar agora. É a cruz, é através da cruz de Cristo que nós contemplamos a imensa, inenarrável, imensurável vitória de Cristo na cruz. Então por que você vive de cabisbaixo ainda? Por quê? A religião muitas vezes ensina que você é necessário se esforçar, mas contemplar o seu esforço e não o esforço de Cristo, o mérito de Cristo. Você se esforça baseado no esforço de Cristo, no mérito de Cristo. Então, Cristo Jesus, pela cruz nós alcançamos a vitória. Pela cruz. Somente a cruz nos revela a verdadeira libertação. Foi dessa maneira, como diz também o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 3 ao 5. Lembra do que diz lá? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Fecha então o versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Veja então de que forma foi, como se deu.
Foi através da cruz, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, enfatizando, foi através de seu próprio corpo. Não é o corpo de um profeta, ou de um patriarca, ou de nenhuma figura conhecida na Bíblia. Não. É o corpo do próprio Filho de Deus. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Como diz João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O próprio Deus, através de seu corpo santo, cravou na cruz todos os nossos pecados. Uma obra infinitamente maior do que toda a criação que ele fez com as suas mãos. Porque nenhuma delas demandou uma gota do seu sangue. Mas para nos reconciliar, só havia uma possibilidade, através de seu próprio corpo pendurado na cruz do madeiro, vertendo o seu sangue para te remir, para nos remir de todos os pecados, principalmente até, digo, do poder do pecado. Do poder do pecado. Como disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, através do seu corpo. Olha o que aconteceu. Ele aniquilou o poder do pecado. Isso te tira por completo da escuridão e te transporta para o reino de Deus. Vamos ver o que diz? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Vamos repetir de novo? Versículo 55 de 1 Coríntios 15. Reflita, repita comigo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Veja o que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Ele derramou todo o seu sangue. Não sobrou uma gota de sangue no seu corpo, porque o sacrifício foi perfeito. O seu sangue puro, carmesim, derramado na cruz. Ele eliminou, preste atenção, o poder do pecado. Por quê? O pecado ainda existe? Sim, o pecado ainda existe. Só que a existência dele é um inimigo existente, ao qual não tem mais poder sobre nós. Por que que Jesus permite que o pecado ainda existe, porém agora o pecado derrotado? Para que nós contemplemos o inimigo que por ele foi vencido por nós na cruz. Ele quer que nós olhemos para o pecado como um inimigo vencido, entende? Mais à frente iremos falar sobre Satanás, ainda existe, mas ele quer que nós contemplemos a Satanás como um inimigo vencido, aniquilado e envergonhado para todo sempre, entende? Então todos os seus pecados foram perdoados na cruz. O que surte o efeito então? É o quanto você crê nessa mensagem, o quanto você crê. Quanto mais você crer nessa mensagem, mais livre você estará. Mais em paz você se encontrará com Cristo. Muito mais poder será derramado sobre a sua vida à medida que a sua intensidade de fé aumente nessa mensagem da cruz. Então entende agora que Jesus Cristo eliminou o poder do pecado? Porém, vale ressaltar que o pecado só acha espaço na vida daquele que ainda não creu, que ainda não tem fé nesta mensagem. Aí então o pecado ainda continua dominando, escravizando, porque esta pessoa não sabe que já foi liberta por Cristo. Entende? A sua vida, a nossa vida anterior como era, a nossa vida sem Cristo antes, e você que ainda está. Por que você não vence o pecado? Porque você ainda não chegou neste entendimento.
Entende? O pecado já foi aniquilado por Cristo na cruz. Mas ele existe. Ele existe, como já havia falado, de uma forma diferente de antes da cruz. Porque Cristo cumpriu toda a lei por nós, entende? Saia da escuridão. Não é culto, não é liturgia, não é subida ao monte, não é jejum, não é nada disso. Não é oferta, não é dízimo que vai te libertar, não é nada do que você fizer. O único caminho é crer. Você tem que dizer da seguinte maneira: nunca mais vou viver dominado pelo pecado, porque agora eu sei, eu sinto, eu tenho fé no que diz o Evangelho, que o poder do pecado, que outrora me dominava, já foi eliminado por Cristo na cruz. E eu creio nessa mensagem. Esta é a posição que o Espírito Santo quer que você tome daqui para frente. Seja você irmão em Cristo ou não. Seja você pertencente a alguma religião ou não. O único segredo é que você creia que é necessário para ter comunhão com Deus é crer que o poder do nosso maior inimigo, que não é Satanás, é o pecado, já foi aniquilado por Cristo. Já foi destituído, destruído por Cristo lá na cruz do Calvário. O pecado não nos domina mais. Vou me ater somente ao pecado. Porém, no outro vídeo que postarei, ficarei somente no que diz respeito à derrota de Satanás na cruz. Cristo derrotou Satanás. Mas não é sobre isso que eu quero falar agora. É sobre o pecado. O pecado nos afastava de Deus. Creia nisso. Você pode ter plena comunhão com Deus se você crer que através do corpo de Cristo o poder do pecado foi aniquilado na cruz. Quando o pecado então será totalmente eliminado como existência? Quando tiver cumprido a sua missão, que é edificar a igreja. A existência como pecado derrotado, ela edifica a igreja, porque toda vez que olhamos para o pecado, glorificamos a Cristo e dizemos: glória a Deus, Senhor Jesus, glória a Deus, ó Pai, porque eu agora estou vendo e contemplando um inimigo que já foi derrotado, entende? É isso que eu quero que você entenda. Pelo amor de Deus, eu quero que você entenda essa mensagem. A minha preocupação não é se o vídeo vai ficar bom ou não. A minha intenção é que você parta para a eternidade esclarecido, convencido de que a maior vitória já foi conquistada, que é o perdão dos nossos pecados, que é a derrota do pecado lá na cruz, a aniquilação. Como havia dito, estava dizendo, quando Jesus Cristo voltar na sua glória, vier buscar a sua igreja, então o pecado terá cumprido esta incumbência, que é edificar a igreja. Nunca mais você verá o pecado da mesma forma. Ele vai continuar batendo na sua porta. Porém, agora, ele te verá como um oponente infinitamente mais poderoso, porque é o próprio Cristo gerado em você. Quanto mais você crer nessa mensagem, mais o Espírito Santo vai gerar Cristo em você. Toda vez que Satanás te vê agora, ele vai ver cada vez mais Cristo na sua vida, entende? E eu creio que o Espírito Santo está te dando entendimento nisso. Eu creio que os grilhões da morte do inferno estão caindo agora, pelo esclarecimento que você está recebendo. Eu, em uníssono com milhares de outras vozes no mundo, que tem este chamado, esta incumbência, esta responsabilidade de te tirar das trevas e te trazer para o reino de Deus, mediante o Evangelho de Cristo, mediante o esclarecimento que o Evangelho nos traz. Quero avançar então e relembrando de que forma foi, entende? O Evangelho ele é profundo. Foi através de seu corpo, como diz Colossenses, capítulo 1, versículo 20 ao 22. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra
como as que estão nos céus. Prestaram atenção no que diz esse texto? Quando o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da cidade em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, isso deveria estar na ponta da língua de cada crente em Cristo Jesus. Veja o que diz o Evangelho: e que havendo por ele feito a paz, ele efetuou a paz. Ele não irá. A paz não foi conquistada de forma parcial, não. Espiritualmente, sim, completa. E que havendo por ele feito a paz. Como? De que forma? Pelo seu sangue, pelo corpo de Cristo, pelo seu sangue. Prestar atenção no que diz esse versículo? E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. De que forma? Ainda mais profunda. Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas. Não só as almas, não só os seres espirituais, mas todo o mundo criado, visível e invisível, que havia sido contaminado pelo pecado de Adão, foi reconciliado pelo seu sangue. Entende isso? Esse é o verdadeiro evangelho, que proporciona paz, que proporciona refrigério, que proporciona a alegria do Espírito, entende? Não são com ordenanças, não são com faça isso, faça aquilo, óleo ungido, rosa ungida, campanha ungida, e vai para monte, desce monte, faz campanha, termina a campanha, começa a outra. Isso não tem validade no mundo espiritual. Para te libertar da cruz, aliás, para te libertar dos pecados, não. Pelo amor de Deus, entenda o Evangelho de Cristo. Entenda isso, porque isso é extremamente importante. Como diz também Colossenses, na mesma continuação do texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 21. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Não irá nos reconciliar. Pelo seu corpo ele cravou na cruz os nossos pecados, nós que antes éramos estranhos. Nós antes que éramos perdidos, fomos reconciliados. De uma só vez, totalmente, lá na cruz do Calvário. Lembra o que diz? Colossenses capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou de que maneira? De que forma? Junto com ele. Aí o que diz para você? Olha, você agora é crente, mas para você ser liberto de verdade, você tem que passar pelo ritual, entendeu? O ritual, como é que diz? Do corredor de fogo, lembra disso? Já participou disso? Para você ser liberto agora é necessário, para que todos os demônios saiam da sua vida, é necessário você subir o monte, é necessário o culto de libertação, né? Na sexta-feira, o óleo ungido. Meu Deus, é isso que o Evangelho ensina? A Bíblia nos diz, agora neste texto que eu acabei de citar, que a nossa libertação foi efetuada juntamente com Ele. Aonde? Lá na cruz. A nossa ressurreição espiritual já aconteceu, como diz Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, perdoando-vos, aliás, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Juntamente com Ele, foi lá na cruz. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, se nós fomos ressuscitados juntamente com Ele e transferidos para as regiões celestiais, para o reino de Deus, o que é óleo ungido, é campanha ungida que vai te libertar, faça isso, faça aquilo. Meu Deus, irmão, em nome de Jesus, creia somente no Evangelho. Essas coisas não são Evangelho. Evangelho tem que ter livro, capítulo e versículo. Fora disso não é Evangelho. É o que Cristo fez por nós. Se nós fomos totalmente transferidos, como diz Colossenses, capítulo 1, versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas.
o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é o que diz aí na sua Bíblia também? Em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Meu Deus, então nós fomos totalmente o quê? Transportados da região das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não é o que diz também Mateus capítulo 4, versículo 16? E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Meu Deus, irmãos, lá na cruz, juntamente com ele, como diz Colossenses, capítulo 1, versículo 13, todos nós fomos libertos, justificados, ressuscitados. Ocorreu até a ressurreição espiritual. Junto com ele na cruz, quando ele morreu, todos nós morremos. Mas também, juntamente com ele, ao terceiro dia, quando Cristo ressuscitou, todos nós também fomos ressuscitados. Fomos ressuscitados. Fomos ressurgidos das trevas. Fomos tirados das trevas. Não sobrou nada. Sabe o que Satanás fica mais louco? Sabe o que ele fica mais ensandecido? É quando ele procura um vestígio teu que tenha ficado fora da cruz, e não ficou. Não ficou nada na cruz. Meu irmão, você que ainda não teve um real encontro com Cristo, creia na mensagem. Se você não crê nessa mensagem, é o sinal mais claro e evidente que você ainda não foi alcançado pelo poder do Evangelho, pelo sangue de Cristo. Em nome de Jesus, entenda. Satanás fica procurando alguma ofensa, algum pecado, alguma iniquidade que tenha ficado fora da cruz. Ele fica vasculhando e não acha, porque ele sabe que não tem nada mais perfeito e completo e inefável e soberano do que a mensagem do Evangelho de Cristo, do que a missão perfeita, completa e eterna de Cristo na cruz. Eu tenho certeza que você está sentindo a presença de Deus aonde você está. Você sente o coração abrasado e aquecido, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Estas práticas religiosas contrárias ao Evangelho não é poder de Deus. Suba monte, sim, se lá for o único lugar de paz e tranquilidade que você tenha na terra, para orar, para ler, para meditar nas Sagradas Escrituras. Aí eu entendo que é correto, sim. Mas fora isso, não. Pelo amor de Deus, não tem jejum mais poderoso do que esse, do que crer no Evangelho de Cristo. Quantos irmãos vivem angustiados com medo do diabo, porque se não der o seu dízimo, não der a sua oferta, se não fizer, faltar campanha, não jejuar, o diabo vai destruir, vai fazer arruaça na sua vida, quanto que o Evangelho nos revela que o pecado já foi totalmente aniquilado por Cristo. E nem falei ainda da total derrota de Satanás na cruz, no sentido espiritual, como estava falando. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Lembra o que o Senhor Jesus fez por nós? Fez por você também, que está me ouvindo neste instante. E você também, meu irmão em Cristo. Compartilhe essa mensagem, por favor. Fale até de forma mais profunda do que eu estou dizendo agora. Como havia falado, 1 de Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Interessante que Pedro aqui, ele está interpretando o que diz Isaías 53, versículo 5. Aqui Pedro já não fala de enfermidade física, mas de enfermidade espiritual, ou seja, o pecado. Interessante que lá em Isaías ele fala de enfermidades. Só que Pedro, ele traduz o que o profeta Isaías estava querendo dizer.
Ou seja, o conhecimento avançou. Então diz que agora muitos pregadores falam, enfatizam, que todas as enfermidades físicas já foram destruídas por Cristo. Mentira! Então ninguém jamais poderia morrer. Você não poderia contrair uma gripe, um resfriado, muito menos o coronavírus, que agora assola toda a humanidade. Entendam o que eu estou querendo dizer. Pedro enfatiza que o que Cristo Jesus cravou e destruiu na cruz foi o poder do pecado, que em breve, na sua volta, como existência, será eliminado para sempre. Um inimigo que já foi destruído. Você está com medo de um inimigo que já foi destruído, entenda o que estou dizendo. Mas foi pelo seu corpo que Cristo Jesus nos libertou de todos os pecados. Lembra o que diz? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, por meio do seu próprio corpo nos libertou. Para não ficar nas minhas palavras. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Olha, ele, meu Deus, preste atenção nesse versículo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5, 21, é pelo seu próprio corpo. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Lembra? É o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Foi pelo seu próprio corpo. O seu corpo suportou todos os nossos pecados. E por ele, através de seu corpo, todos os nossos pecados foram destruídos e aniquilados. A dívida foi paga. Lembra o que diz? Por isso que a lei ganhava força sobre a nossa condenação. Lembra o que diz? Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele cumpriu o rigor da lei. A lei exigia. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele cumpriu a lei. E Satanás viu que ele cumpriu a lei, toda a lei. Ele cumpriu. Porque o fim da lei é Cristo. Se eu não me engano, Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Por isso que diz 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Eu quero enfatizar e dizer, Jesus cumpriu toda a lei. Aquilo que dava força ao pecado, exigia, e Jesus cumpriu a exigência, morrendo a nossa morte, padecendo a nossa condenação. Entende isso? Em nome de Jesus, saia da escuridão, creia nessa mensagem, em nome de Jesus. Continuando então, como alcançar a salvação? De que maneira? De que maneira, irmãos? A salvação não se encontra no endereço específico. Bom, é nesse endereço aqui. Você pode ir e rodar todos os endereços que você quiser, mas é aqui. Não. Jesus salva onde quer, como Ele quer e através de quem Ele quiser. Deus não tem um endereço preferido na terra. Sabe qual é o endereço de Deus? Cristo. Cristo é o endereço. Você pode estar sendo liberto agora, entende? Você não está diante de um pastor de terno e gravata, você não está diante de uma igreja com 1000 pessoas. Não, o Espírito Santo pode estar te libertando agora.
O Espírito Santo está te libertando agora. Veja, aqui num lugar simples, humilde, e o Espírito Santo está falando com você, está rompendo as trevas na sua vida. Eu tenho certeza que a partir deste instante você estará encontrando um rumo para a sua vida. Deus está te dando direção em tudo que você vai fazer para Deus e para chegar até a comunhão com Ele. Compreenda isso em nome de Jesus. Compreenda este Evangelho de Cristo. Por favor. Antecipando um pouco o que eu havia falado. Tratarei deste assunto no próximo vídeo. Mas, por favor, Satanás e o pecado foram espiritualmente derrotados por Cristo na cruz. Eu estou sendo incisivo e repetindo, porque é uma mensagem gloriosa que transformou a minha vida e vai transformar a sua também. Creia na mensagem do Evangelho. Não viva no pecado. Por favor, não tem mais desculpas para você viver dominados pelo pecado. Não tem mais desculpas para você continuar sendo subjugado pelo pecado, dominado. Por favor, o único meio é esse. É crer no que o Senhor Jesus já fez por você lá na cruz do madeiro, lá na cruz do Calvário. Entenda em nome de Jesus. Entenda em nome de Jesus como alcançar a salvação. Aí ficam inventando fórmulas mirabolantes, não é isso? Você agora não está dentro de uma igreja, não pode nem levantar as mãos, não é isso? Não tenho nada contra, por favor. Mas não adianta nada o levantar a mão, ir lá na frente no altar. Você pode agora, nesse instante, tomar uma posição com Cristo, ao lado de Cristo. Só basta você crer. Creia na mensagem da cruz. Creia que você já foi ressuscitado juntamente com Ele. Como diz Efésios 2,6, como nós acabamos de falar. Creia na mensagem do Evangelho. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É o crer com o coração que faz a diferença. Por favor. E as pessoas ficam dizendo, olha, você está salvo porque o pastor disse que você está salvo. Não é assim? Porque os irmãos agora veem que você anda conforme um crente, anda com a Bíblia na mão. Meu Deus, irmão, por favor. O único meio de você ter certeza da salvação é crer na mensagem do Evangelho. E quem é a pessoa que confirma essa salvação? É o próprio Espírito Santo, como diz Romanos capítulo 8, versículo 16. Só Ele pode fazer isso. O que diz lá? Romanos capítulo 8, versículo 16. O versículo 15 diz: porque nós não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aí vem o versículo 16. E o mesmo Espírito testifica, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu creio que o Espírito Santo, neste instante, pode estar confirmando agora, em seu espírito, no seu coração, que você se tornou filho de Deus. Ou melhor dizendo, foi tornado, transformado em filho de Deus. Porque o Espírito Santo, ele não se prende a espaço físico. Jesus não está interessado em locais físicos. Não, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade, como diz João, capítulo 4, no seu diálogo com a mulher samaritana. Preste atenção no que diz lá o versículo 21.
Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Agora, eu creio que você pode estar sendo transformado em um adorador quando você entendeu essa mensagem. A partir do momento que você entender esta mensagem, melhor dizendo. Poxa, olha, se o homem descobrisse a profundidade dessa mensagem. Olha, o nosso esforço, ele é totalmente inútil. Inútil para nos libertar. O nosso esforço é totalmente inútil para alcançar tão grande salvação, como diz, e repetindo o versículo que já outrora falei, de Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando o quê? Vós mortos em ofensas e pecados. Veja que ele repete novamente o que diz o versículo 5 de Efésios, capítulo 2. Preste atenção, Efésios 2, 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Foi juntamente com Cristo. Novamente ele enfatizou que nós estávamos mortos. Por isso, volto a repetir o que diz Colossenses 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. De uma só vez ele cumpriu a lei, o escrito de acusação, a cédula de acusação, a prova que havia contra nós, de fato contundente e real, foi aniquilada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Logo depois estarei falando sobre o versículo 15, mas vou encerrar aqui. Preste atenção no que diz Isaías capítulo 64, quanto à questão de que o nosso esforço era completamente nulo, inválido para alcançar qualquer coisa da parte de Deus. Preste atenção. Por isto, a nossa justiça é como trapo de imundície, que diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. É o que diz Isaías 64. O que vai adiantar culto de libertação, para o demônio sair, para fazer isso acontecer? Todos esses demônios, espíritos malignos que atormentam as pessoas e até mesmo irmãos em Cristo, por desconhecerem a completa e profunda e eterna vitória de Cristo. Vivem lutando contra um pecado que já foi derrotado por Cristo. Meu irmão, por favor, toda a força do pecado, o poder do pecado foi aniquilado por Cristo. Não segundo os nossos esforços, nem segundo os nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo Jesus na cruz. Entende? Por isso que muitos vivem sob o domínio do pecado. Meu Deus, como esta mensagem é profunda, irmãos. Por favor, eu desejo que o Espírito Santo fale mais profundamente ao seu coração. Ouça essa mensagem, reflita sobre ela, ouça uma vez, ouça duas vezes, até você assimilar todos os textos bíblicos que foram citados aqui, nesta primeira parte deste estudo, de suma importância para a sua vida. Este será o pilar para a construção da sua vida espiritual. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Eu de coração estou rogando ao Espírito Santo que você seja despertado ao ouvir esta mensagem. Por favor, entenda o que este humilde pastor está te dizendo, por favor. Com poucos recursos eu sei, mas eu precisava dividir, ou melhor dizendo, preciso dividir.
Preciso dividir essa mensagem com você. Vou encerrar agora esta primeira parte. Mas eu não posso encerrar sem orar por você. Por favor, em nome de Jesus, abra o seu coração. Se você é chamado, se o Espírito Santo tocou no seu coração, ore comigo, por favor. Ore comigo neste exato momento, para que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Em nome de Jesus. Porque eu creio que você teve um real encontro com Cristo. Passou a ter. Aguarde em nome de Jesus o próximo vídeo, que estarei falando sobre a total e completa derrota de Satanás, espiritualmente falando, lá na cruz do Calvário. Você nunca mais será o mesmo a partir deste instante que você passou a ouvir essa mensagem, que veio direto do trono de Deus, abriu as Escrituras, falou somente o que está escrito aqui, então veio do trono de Deus. E isto aconteceu com você agora. A sua vida não será mais a mesma. Entenda isso. As pessoas vão falar com você isso. Você está diferente. Porque você ouviu a mensagem do Evangelho. Vamos orar? Santo Deus, glorioso Pai e eterno Senhor. Te agradeço, ó Pai, pela eterna, completa e inefável e soberana mensagem de Cristo, vitória de Cristo, lá na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor fez na cruz do Calvário. E não foi parcial, foi completa, como disse o apóstolo João, no Evangelho de João, no capítulo 19. Pai, tudo está consumado, tudo está feito, tudo está cumprido. Senhor, muito obrigado, porque esta é a maior vitória que podemos ter e que podemos alcançar, é a vitória de Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, meu Pai, porque aquilo que era impossível o Senhor fez na cruz. Senhor, eu te peço que o Espírito Santo esteja neste instante alcançando o coração do pecador, do irmão em Cristo, que estava aflito e angustiado, porque lhe faltava maior esclarecimento da total vitória de Cristo Jesus lá na cruz. Senhor, eu te peço, fala a cada coração, Senhor. Fala em nome de Jesus. Abençoe desde já, ó Pai, aqueles que estarão tendo um encontro com Cristo ao ouvir esta mensagem, Senhor amado. Não deste falso evangelho que diz que é pelos nossos méritos, é pelo nosso esforço. Não este falso evangelho que diz que Satanás foi parcialmente aniquilado na cruz. Não. Que os nossos pecados foram parcialmente perdoados na cruz. Não. É, Senhor, de fato, o verdadeiro evangelho, que só os filhos de Deus, só os eleitos que entendem, Senhor. Porque aquele que entende para ouvir, aquele que entende crê no evangelho. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, como diz a tua palavra, Senhor, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o poder de Deus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, todos os que estão ouvindo, todos os que estarão ouvindo, Senhor, se pararem para ouvir, porque são escolhidos teus, porque quem está na posição de escolher é o Senhor e não o homem. Quanto às questões espirituais, Senhor, eu te peço, liberta, Senhor, milhares de vidas, Senhor, através deste evangelho que exalta o triunfo de Cristo, a total vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Em nome de Jesus, abençoe a todos os teus servos, abençoe a todos os teus filhos, Senhor amado. Esta, Senhor, é a nossa oração, Pai, e que o Espírito Santo continue falando a cada coração. Em o nome do Senhor Jesus, que eu a te oro. Amém. Amém.